Oi, queridos e queridas aqui do nosso Literapia. Eu me formei em letras, depois me formei em psicologia e virei uma psicóloga que adora prescrever livros. Hoje eu venho trazer para vocês, gente, um livro que eu acabei de ler. Eu tô abismada, eu tô encantada, eu tô passada. Não sei nem como que eu vou fazer esse vídeo porque eu tô com as emoções assim à flor da pele. Eu sempre quis que um livro como esse surgisse. E ele surgiu e do jeitinho que eu queria, porque tem tudo a ver com o que eu penso e com o que eu defendo desde a época da minha graduação em psicologia, inclusive sofrendo preconceito por causa disso, né? Eu já discuti com um professor meu, porque eu defendi o que essa mulher aqui defende, e ela conhece do assunto, porque ela vive com esse assunto. E agora eu sei que eu estava certa. Sociopata, Minha História, de Patrick Gagne. Esse livro, lançado pela HarperCollins, eu coloquei um pouquinho de flag, ó. Tudo que eu achei interessante eu anotei. Ele é um livro que foi escrito em primeira pessoa por essa criatura aqui, maravilhosa, incrível, que é uma doutora em psicologia, que convive a vida inteira com o transtorno de sociopatia. O que é o transtorno de sociopatia? A pessoa, ela não tem os sentimentos, ela não desenvolve da mesma maneira que as outras os sentimentos secundários. Ela tem os sentimentos primários, né? Nós temos alguns sentimentos primários. Normalmente os autores indicam 5. Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Alguns autores incluem também surpresa nos sentimentos primários. Mas aqui a Patrick diz que basicamente, naturalmente, ela só sentia alegria e raiva. Então, ela não sentia tristeza, ela não sentia medo, gente. Vocês têm noção do que é uma pessoa que não sente medo? Então, desde criança, ela se colocava em situações extremamente perigosas. Porque ela não tinha esse sentimento primário, que é a nossa antena, que diz se a gente está correndo risco de vida ou não. Muito interessante esse livro aqui. Mas a questão é, eu sempre defendi que os sociopatas tinham sim salvação, que eles tinham tratamento e eles eram passíveis de serem pessoas saudáveis. E alguns professores, né? Agora, com certeza, nenhum professor meu de psicologia diz que a sociopatia era uma coisa tratável. Não, ninguém me falou isso. Mas eu sempre soube disso. Sabe por quê? Porque os sociopatas são humanos, gente. E nós humanos temos uma característica demasiado humana, que é o fato de que nós somos passíveis de aprender. Isso é algo muito importante aqui, porque os sociopatas, eles têm essa capacidade de aprender os sentimentos secundários. Todos nós aprendemos os sentimentos secundários, né? Sentimentos secundários: inveja, culpa, remorso. Esses são sentimentos que todos nós aprendemos ao longo da vida, né? Os sentimentos primários, eles são naturais, eles surgem naturalmente. Os outros nós aprendemos de acordo com a cultura, de acordo com a nossa vivência. E os sociopatas, eles têm muita dificuldade para aprender esses sentimentos. Então, eles vão aprender de uma outra maneira. Aqui ela faz até uma distinção, né? Hoje em dia, nossa gente, é tão incipiente, estão tão no comecinho os estudos sobre psicopatia, sociopatia, que esses transtornos eles são meio lidados como uma coisa só.
Mas, na verdade, nós temos graus, é como se fosse um espectro. Então, tem o psicopata, que ele não tem nem as funções biológicas necessárias para aprender, para fazer o aprendizado, assim, das emoções. Mas aí é um caso, assim, gente, que é a minoria da minoria da minoria. Normalmente são graus onde a pessoa psicopata barra sociopata, né? Parece que agora está havendo uma distinção, onde sociopata seria uma maneira mais branda da psicopatia, né? Mas como eu falei, esses estudos são muito incipientes ainda. Porque sempre foi um tabu. Então, ninguém se preocupa. Alguém aí se preocupa com a saúde dos sociopatas, né? Porque, assim, eu sempre me preocupei. Quando eu já fiz um relato aqui para vocês dos abusos sexuais que eu sofri, e eu me preocupava tanto com a vítima quanto com os abusadores, porque eu sabia que os abusadores também haviam sido vítimas, né? Eu fui saber disso adulta, óbvio, né? Mas eu via que tinha algum sofrimento envolvido ali, na pessoa que também cometia a maldade, né? E eu sou uma pessoa que eu acredito muito no potencial do ser humano, tanto para destruição quanto para criação. E aqui, gente, ela descreve assim, como é em primeira pessoa, nossa, você vai sentindo com ela, tanto que o que ela não consegue sentir, a gente fica abismado, fala, como que a pessoa não consegue sentir isso? Como que a pessoa está fazendo isso, não sente remorso, não sente culpa? Quanto sentir também essa ansiedade da qual ela fala. Aqui, gente, é muito interessante porque a tese dela de doutorado foi sobre a relação entre ansiedade e sociopatia. E essa ansiedade, ela surgia justamente por causa do desespero dela não sentir. Imagine uma pessoa convivendo com várias pessoas que sentem o tempo inteiro naturalmente tudo. E ela com uma apatia crônica, um vazio crônico, porque ela não conseguia sentir. Gente, o que nos preenche são os sentimentos. Então ela estava se sentindo o tempo inteiro apática. Então as coisas não tinham muito sentido. E aí essa ansiedade ia crescendo, que não é exatamente uma ansiedade, né? Porque a ansiedade é uma emoção secundária. Mas ela percebeu que ela poderia chamar de ansiedade, mas era uma pressão. Uma pressão que ela ia sentindo dentro dela, que fazia com que ela precisasse cometer atos destrutivos, atos criminosos, para que ela pudesse experimentar o sentir e colocar para fora essa pressão. Então ela precisava, era como se fosse assim, um dique que arrebentasse e aí inundasse tudo, né? Mas aí era merda para todo lado, né? Roubou muito carro, tinha mania de invadir a casa das pessoas quando as pessoas não estavam, ou invadir a casa das pessoas para observá-las dormindo. Gente, situações de perigo para fazer com que ela sentisse alguma coisa. Muito interessante, maravilhoso esse livro, gente. Esse livro desenvolve na gente uma empatia tão grande. E ela tão linda assim quando ela... Porque, gente, ela tem uma família. Ela não encontrou ninguém que a ajudasse, então ela foi fazer psicologia, porque ela quis se tornar a pessoa capaz de se ajudar e capaz de ajudar todos os sociopatas. Isso aqui é uma revolução no campo da inclusão social, no campo da psicologia. Espero que também no campo da psiquiatria, né? Será que a gente é capaz de começar a desenvolver medicação para isso? Não para baixar a ansiedade, mas será que tem? Porque tudo tem um pé na biologia.
né? A nossa biologia, ela é uma coisa incrível e muito mais antiga do que o desenvolvimento, tanto das nossas emoções quanto do nosso pensamento. Nosso pensamento menos ainda, né? O nosso lobo pré-frontal aqui, que é o responsável pelo pensamento racional, ele é extremamente recente comparado aos nossos sentimentos e à nossa biologia. Então, será possível que a psiquiatria comece a desenvolver alguma substância capaz de mexer nesse lugar, de propiciar mais sentimento? Uma coisa que eu achei fantástica, gente, que muitas coisas complicadas assim que ela fez por não sentir, muitas coisas dessas eu fiz quando eu era adolescente, mas eu fiz por sentir demais. Eu sentia tanto que eu precisava extravasar. Então, olha como os dois polos são perigosos, né? A gente tem do outro lado da sociopatia o transtorno de personalidade borderline, que faz com que a pessoa tenha muito pouca racionalidade, ela é quase que totalmente emoção. Então ela é super impulsiva, quando ela vê já foi, né? As flutuações de humor, mesmo durante um dia, não é igual ao bipolar, né? Que tem períodos longos de mania e longos períodos de depressão. Não. O borderline, ele tem durante o dia vários picos e quedas de energia, como se fosse um fio desencapado, porque a emoção, ela é isso, né? Ela é um tipo de eletricidade, que se ela não tem um encapamento, a capa, o encapamento é ótimo, a capa da racionalidade, a pessoa fica dando curto o tempo inteiro. E aí também acaba caindo em comportamentos inconsequentes, fazendo um monte de bobagem, mas porque sente demais. Então, gente, é maravilhoso, vocês precisam ler isso daqui. A relação dela com o pai, a relação dela com a mãe, ela dizia, né? É muito engraçado, tem uma parte aqui que ela fala: meu nome é Patrick e eu sou psicopata. Gente, psicopata não, sociopata, né? Porque ela entendeu que o psicopata seria, assim, um grau quase irrecuperável, né? E a sociopatia não, a pessoa fosse mais capaz de aprender essas sensações, esses sentimentos secundários. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu tô assim numa gratidão por essa mulher. Já tô seguindo essa mulher no Instagram, já tô enlouquecida. Vou panfletar isso aqui para todo mundo, porque vocês imaginem a solidão dessas pessoas que não conseguem sentir. Porque eu sou uma pessoa que eu sinto tanto que eu acho assim, eu não consigo nem mensurar o desespero que é a pessoa não sentir. Imagina você que sente muito, um pouquinho de tédio que dá, o desespero que começa a bater. Agora você imagina a pessoa conviver com uma apatia crônica. Então é uma doença muito grave, muito séria, muito perigosa para quem vive e para a sociedade como um todo. Por isso precisa ser tratado. E tem tratamento. Ela fazendo psicoterapia, gente, mas que maravilha que é. Ai, é muito maravilhoso. Eu tô encantada. Pelo amor de quem vocês quiserem, leiam, leiam. Tem só isso aqui de coisa interessante. Um beijo com muito carinho, com muito sentimento para todos. Para os borderlines, para os bipolares, para os normais, não conheci nenhum até hoje, e para os sociopatas.